Olá, pessoal! Na aula de hoje nós estaremos retomando conteúdos de tecnologias da informação e da comunicação, que faz parte da prova de linguagens do Enem. E hoje nós começaremos a abordagem sobre as novas tecnologias e a comunicação no mundo contemporâneo, abordando aí a primeira parte desse conteúdo, ok? Bom, eu começo nessa aula já dizendo, que as novas tecnologias, elas provocaram um impacto muito grande, na nossa sociedade, na contemporaneidade, e é difícil prever, o impacto que terá nelas, embora já se possa antever alguns contornos, como, por exemplo, a maior facilidade e rapidez de acesso à informação, melhor coordenação de colaboradores dispersos geograficamente, integração e automatização dos processos de negócio a montante, ou seja, entre fornecedores e ajustante, entre fornecedores e clientes, incremento da possibilidade de participação dos colaboradores nas atividades de gestão dos seus superiores hierárquicos, dentre outros. Então, as novas tecnologias elas parecem favorecer a tendência para as empresas terem fronteiras cada vez mais demarcadas em relação ao seu meio ambiente, a trabalharem cada vez mais em rede com outras empresas e dentro delas os seus colaboradores também estão possibilitados a trabalhar cada vez mais conectados. Okay? As novas tecnologias da comunicação levam também a educação a uma nova dimensão. Essa nova dimensão é a capacidade de encontrar uma lógica dentro do caos de informações que muitas vezes possuímos. Organizar numa síntese coerente das informações dentro de uma área de conhecimento. Agilidade na questão de domínio do raciocínio lógico em grandes empresas, com informações importantes para o crescimento da mesma. Então, são esses aí os impactos já perceptíveis que as novas tecnologias vêm promovendo aí na forma de nos comunicarmos aí na contemporaneidade, entendeu? E falando em novas tecnologias, obviamente que o desenvolvimento das novas tecnologias não seria possível, não teria esse impacto todo se não fosse, ao desenvolvimento aí da internet, O que vem a ser a internet? A internet é o maior conglomerado de redes de comunicação em escala mundial. Ou seja, são vários computadores e dispositivos conectados em uma rede mundial e que dispõe de milhões de dispositivos interligados através do chamado Protocolo de Comunicação, o TCP/IP, que permite acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. Ela carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por meio de hiperligações da chamada World Wide Web, a rede de alcance mundial, e a infraestrutura para suportar correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. Ok? Então, de acordo com a organização Internet World States, 2,3 bilhões de pessoas tinham acesso à internet em junho de 2012, o que representa 30,7% da população mundial. Segundo essa pesquisa, a Europa detinha quase 420 milhões de usuários, mais da metade da população. Mais de 60% da população da Oceania tem acesso à internet, mas esse percentual é reduzido para 6,8% na África. Na América Latina e no Caribe, um pouco mais de 200 milhões de pessoas têm acesso à internet, de acordo com dados de junho de 2010, sendo que quase 76 milhões desses 200 milhões sendo brasileiros. Beleza? Bom, no que concerne a nomenclatura, a internet é aceita tradicionalmente escrita com a letra maiúscula, a letra I maiúscula, como um nome próprio. Organizações como a Internet Society, a Internet Engineering Task Force, a ICANN, a World Wide Web Consortium
e várias outras organizações relacionadas usam essa convenção em suas publicações. Da mesma forma, vários jornais e periódicos, revistas e periódicos, usam o mesmo termo, incluindo The New York Times, Associated Press, Time e a Time. Bom, outras organizações alegam que a primeira letra deve estar em minúsculo, na internet, escrito com letra em minúsculo, e que o artigo "a internet" já é o suficiente para distinguir entre uma internet usada em outras instâncias. Publicações que usam essa forma estão ausentes no meio acadêmico, mas presentes em mídias como The Economist e The Guardian. Bom, internet com I maiúsculo e internet com I minúsculo possuem significados diferentes. Enquanto a internet com I minúsculo significa um conjunto de redes de computadores interligadas, a internet com I maiúsculo se refere à internet global e pública, que é disponibilizada pelo Protocolo de Internet, o TCP/IP. Então, dessa forma, existem inúmeras internets, com I maiúsculo espalhadas por redes particulares, seja interligando empresas, universidades ou residências. Contudo, existe uma rede única e global, o conjunto de todas as redes, que é a internet com I maiúsculo. Beleza? E em razão da internet, na esteira do desenvolvimento da internet, nós temos aí o nascimento da World Wide Web, ou simplesmente Web. A Organização Europeia para a Investigação Nuclear, o CERN, foi a responsável pela invenção da World Wide Web, ou simplesmente a Web, como hoje a conhecemos. Corria o ano de 1990, e o que numa primeira fase permitia apenas aos cientistas trocar dados, acabou por se tornar complexa e essencial web. O responsável pela invenção chama-se Tim Berners-Lee, o britânico Tim Berners-Lee, que construiu seu primeiro computador na Universidade de Oxford, onde se formou em 1976. 4 anos depois, ele se tornava consultor de engenharia de software no CERN e escreveu seu primeiro programa para armazenamento de informações, que se chamava Enquire. E, embora nunca tenha sido publicada, foi a base aí para o desenvolvimento da web. Em 1989, ele vai propor um projeto de hipertexto que permite às pessoas trabalharem em conjunto, combinando seu conhecimento numa rede de documentos. Foi esse projeto que ficou conhecido como a World Wide Web. A web funcionou primeiro dentro do CERN e no verão de 1991 foi disponibilizada mundialmente. Em 1984, Berners-Lee criou o World Wide Web Consortium. Aqui é o 94, tá, gente? Aqui tem um erro aqui. É 1994 que ele cria a World Wide Web Consortium, onde ele atualmente assume a função de diretor. Mais tarde, em reconhecimento dos serviços prestados para o desenvolvimento global da web, Tim Berners-Lee, atual diretor da World Wide Web Consortium, foi nomeado cavaleiro pela rainha da Inglaterra. E como é que funciona a web? A internet ela distribui através dos seus servidores uma grande variedade de documentos, entre os quais formam a arquitetura World Wide Web. Trata-se de uma infinidade de documentos, texto e multimídia, que qualquer utilizador de rede pode aceder para consultar e que normalmente tem ligação com outros serviços de internet. Estes documentos têm facilitado a utilização em larga escala da internet em todo o mundo, visto por meio deles, qualquer utilizador com o mínimo de conhecimento de informática pode aceder à rede. Então, uma diferença entre internet e rede, a internet é o protocolo que permite a interligação dos computadores e dispositivos à rede mundial de computadores. A World Wide Web é o conjunto de textos e documentos que são disponibilizados para o acesso aí do usuário. Okay? Então, essa é a diferença entre internet e web. Okay? Bom, como navegar? Para poder navegar na internet, é necessário você dispor de um navegador ou browser.
Existem diversos programas deste tipo, sendo os mais conhecidos na atualidade o Microsoft Internet Explorer, né, que em algumas versões mais recentes do Windows, né, a Microsoft vem substituindo o Internet Explorer pelo Microsoft Edge, ok? O Mozilla Firefox, que é um freeware, o Google Chrome, né, que é um navegador da Google, mas que também é gratuito, o Safari, que pertence à Apple, né, que é comum em computadores do Mac e também em iPhones, dentre outros aí que você pode encontrar, né? Então, os navegadores eles permitem que os utilizadores da rede acessem as páginas web que estão disponíveis na web e que enviem ou recebam mensagens do correio eletrônico de qualquer parte do mundo, né? Existem também na rede dispositivos especiais de localização de informações indispensáveis atualmente devido à magnitude que a rede alcançou, né? São os chamados motores de busca, né? Os mais conhecidos são o Google, né? Bem mais conhecido, né? Mas também temos o Yahoo, o Ask.com, dentre outros que você também pode encontrar. Há também outros serviços disponíveis na rede, como transferência de arquivos entre usuários, né? O download, teleconferência múltipla em tempo real, as videoconferências, dentre outros serviços que podem estar associados aí na web, beleza? Então, a web ela é uma arquitetura que disponibiliza textos, né, multimídias, para o acesso do usuário, né, através de um navegador ou browser, né? Internet já é um protocolo que permite você interligar essa rede mundial de computadores, né? Então, necessariamente, você não tem acesso à internet através de um navegador web, né? Você também pode acessar a internet, por exemplo, através de um app de celular, um aplicativo, de um software, ok? Que também estabeleça aí essa conexão, essa ligação com a internet, ok? Bom, o uso da internet no mundo, né? A língua dominante da comunicação na internet é o inglês, né? Isso pode se dever, talvez, às origens da internet, assim como o papel do inglês como língua franca. Ou também, isso esteja relacionado às grandes limitações dos primeiros computadores, que foram fabricados na maior parte dos Estados Unidos, né, e que não compreendem outros caracteres que não pertencem àqueles do alfabeto latino usado pelo inglês. Então, para comparação, as línguas mais usadas na World Wide Web são o inglês, né, 28,6%, o mandarim, né, na China, que é 20,3%, o espanhol com 8,2%, o japonês 5,9%, o francês 4,6%, né, assim como o português, o alemão 4,1%, o árabe 2,6%, o russo 2,4% e o coreano com 2,3%. Tá? Analisando esses dados por região, 41% dos usuários de internet do mundo estão na Ásia, 25% na Europa, 16% na América do Norte, 11% na América Latina e Caribe, 3% na África e no Oriente Médio e 1% aí na Austrália. Okay? Então, as tecnologias de internet elas se desenvolveram suficientemente nos anos recentes, especialmente no uso do Unicode, né? Com isso, a facilidade está disponível para o desenvolvimento e a comunicação de software para as línguas mais usadas. No entanto, existem ainda alguns erros de incompatibilidade de caracteres conhecidos como mojibake, né? A exibição incorreta de caracteres de línguas estrangeiras também é conhecido como cracoseado, ok? Então, o Unicode é um código único aí, né, para programação de internet aí, que é utilizado como padrão para se navegar na internet, ok? Bom, gente, e aí nós encerramos essa primeira parte do conteúdo e aqui eu trago a sessão Colocando em Prática, no qual trago questões de Enem vestibulares, né, que tenham relação com o tema que nós acabamos de abordar. E aqui eu trago para vocês uma questão do Enem que seu enunciado nos diz:
As tecnologias de informação e comunicação, as TIC, vieram aprimorar ou substituir meios tradicionais de comunicação e armazenamento de informações, tais como o rádio e a TV analógicos, os livros, os telégrafos, o fax, etc. As novas bases tecnológicas são mais poderosas e versáteis. Introduziram fortemente a possibilidade de comunicação interativa e estão presentes em todos os meios produtivos da atualidade, né? Essas são as vantagens aqui. E aqui abaixo ele complementa. As novas TIC vieram acompanhadas da chamada Digital Divide, Digital Gap ou Digital Exclusion, traduzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usados os termos brecha digital ou abismo digital. Nesse contexto, a expressão divisão digital refere-se à alternativa A, uma classificação que caracteriza cada uma das áreas nas quais as novas TIC podem ser aplicadas, relacionando os padrões de utilização e exemplificando o uso dessas TIC no mundo moderno. Alternativa B, uma relação das áreas ou sub-áreas de conhecimento que ainda não foram contempladas com o uso das novas tecnologias digitais, o que caracteriza uma brecha tecnológica que precisa ser minimizada. Alternativa C, uma enorme diferença de desempenho entre os empreendimentos que utilizam as tecnologias digitais e aqueles que permaneceram usando métodos e técnicas analógicas. Alternativa D, um aprofundamento das diferenças sociais já existentes, uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas nos novos meios produtivos. Ou, alternativa E, uma proposta de educação para o uso de novas pedagogias com a finalidade de acompanhar a evolução das mídias e orientar a produção de material pedagógico com apoio de computadores e outras técnicas digitais. Bom, deixa eu só ligar aqui o ponteiro. Bom, gente, o que cabe a gente destacar aqui, né? O texto que ele faz, né, no enunciado, ele faz uma menção sobre as vantagens, né, sobre o impacto das tecnologias da informação e da comunicação, os impactos positivos e também aponta os impactos negativos, né? Então aqui o comando ele pede, né, nesse contexto, a expressão divisão digital refere-se a... Ora, o que se refere à expressão divisão digital, nesse caso, né? Ele fala aqui que as novas TIC vieram acompanhadas da chamada Digital Divide, Digital Gap ou Digital Exclusion, traduzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usados os termos brecha digital ou abismo digital. Então, o que vem a ser a expressão de divisão digital, né? Nesse contexto, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, elas viriam para acirrar ainda mais as diferenças sociais, uma vez que parte, né, da população, geralmente de baixa renda e de menor escolaridade, não tem condições, né, de ter acesso a essas tecnologias da informação e da comunicação, criando assim um grupo de marginalizados, de excluídos digitais. Okay? Então, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, elas vêm aprofundar as diferenças sociais já existentes. Beleza? Então, a partir dessa análise que nós fizemos, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Nesse contexto, a expressão divisão digital refere-se a um aprofundamento das diferenças sociais já existentes, uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas nos novos meios produtivos. Beleza? Então, a alternativa D de dado é a alternativa correta. Bom, aqui eu disponibilizo para vocês o gabarito, o comentário da questão, beleza? Como sempre, eu disponibilizo o PDF dessa aula no link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser baixar ou desejar baixar, ok? E dessa forma encerramos aí mais um conteúdo aí para a área de tecnologias da informação e da comunicação, beleza? Mais uma vez eu peço para que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ok?
ajude aí o Prof. Enem a dar aquele up e alcançar o maior número de pessoas possível com os nossos conteúdos, beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.